Esse aqui é provavelmente o vídeo mais importante desse canal. Aqui você vai entender de uma vez por todas como saber se você tá viciado em games ou não. Você vai encontrar um monte de vídeo por aí falando de critérios da OMS, que o cara procura no Google, acha um resumo lá que tem, sei lá, 3 sintomas e o cara acha que é aquilo, porque ele não tem informação, não tem experiência nenhuma no assunto. E você continua aí no escuro sem saber se esse negócio faz mal ou não, se tá te fazendo mal ou não. Então nesse vídeo aqui você vai ter a explicação de alguém que realmente entende do assunto. Eu sou psicólogo, sou mestre em psicologia, trabalho com isso há mais de 10 anos já. Então eu tenho uma bagagem tanto teórica quanto prática para te ensinar isso aqui. Então, sem enrolação, vamos começar logo. Para saber se os jogos estão te fazendo mal, você precisa entender os sintomas disso. E eu vou te explicar aqui nesse vídeo os 7 sintomas que você tem que ficar atento. O primeiro deles é o que a gente chama de modificação de humor. Esse primeiro sintoma aqui. A modificação de humor é basicamente você se sentir bem, eufórico, animado, empolgado logo após ter jogado. Esse sintoma praticamente todo mundo que joga vai ter. Jogar de fato é prazeroso. Então, quando você joga e sente um certo nível de prazer, de euforia e empolgação, a gente pode dizer que você está tendo o sintoma de modificação de humor. Ah, mas Gabriel, se todo mundo tem modificação de humor, por que isso é importante? Porque a modificação de humor vai te levar ao segundo sintoma, a saliência. O que é a saliência? É quando você fica pensando no jogo quando você não está jogando. Então pensa comigo, você jogou a primeira vez, teve modificação de humor, foi gostoso, foi prazeroso. Depois que você parar de jogar, seu cérebro vai pedir por isso, ele vai lembrar disso. Então às vezes você tá no banho e começa a pensar em jogar, em quando vai ser a próxima vez, em coisas que você vai fazer dentro do jogo. E consequentemente, pensar mais em jogar vai te fazer ter mais vontade de jogar, que vai te fazer jogar mais. Isso é a saliência. É quando você pensa mais no jogo e acaba jogando mais por causa disso. À medida que você vai aumentando a quantidade de saliência que você tem, você começa a ter risco de desenvolver o terceiro sintoma, que é a tolerância. A tolerância é muito simples de entender. A tolerância é quando esse estímulo que você está dando para o seu cérebro agora já não é suficiente para desencadear aquela mesma modificação de humor que você tinha no início. Ou seja, vão acontecer 2 coisas quando você começa a ter tolerância. E aqui a gente está falando de 2 perfis de pessoa. O primeiro perfil é aquele que vai ficar jogando cada vez mais tempo o mesmo jogo. O cara fica obcecado e só joga aquilo o dia todo e precisa de cada vez mais tempo para se satisfazer. Então o tempo de jogo dele começa a aumentar muito porque ele tá buscando aquela modificação de humor inicial. O segundo cara é aquele que vai entrar no hype do jogo, chegar ali no auge e falar, nossa, enjoei. Aí o que vai acontecer? Ele vai buscar outro jogo. Ele vai e encontra um outro jogo, joga, chega no hype, enjoa, depois procura outro jogo, chega no hype, enjoa e por aí vai. É o cara que vai estar sempre pulando de galho em galho, ou então sempre buscando um modo de jogo diferente dentro do jogo que ele já joga, ou então querendo comprar uma skin nova. Ele vai precisar sempre de algum estímulo novo para ele conseguir se sentir bem jogando novamente. E aí quando você chega nesse ponto de desenvolver a tolerância, você começa a estar exposto a outros 2 sintomas. O primeiro deles é a retirada. O que é a retirada? É quando, ao não poder jogar, você se sente mal. Ah, minha casa ficou sem luz, eu não consigo jogar hoje. Você vai ficar puto, vai ficar irritado, vai ficar triste, vai ficar depressivo, ansioso, entediado, preguiçoso, desanimado, vai ter dor de cabeça, náusea. Esses são os sintomas de retirada. E o que significa? Quando você não pode jogar por algum motivo, qualquer que seja, você vai ter uma espécie de abstinência, você vai se sentir mal. E tendo os sintomas de retirada, você vai começar a ter um próximo sintoma, que são os conflitos. O que é conflito? Você vai começar a ter treta com a sua mãe, com seus pais, com a sua namorada, com seus amigos, com seus colegas, com seus professores, com seu chefe, por causa do tempo que você está se dedicando aos jogos e da influência que os jogos estão tendo em você. Então os games vão começar a ser um tema central de discussão entre você e pessoas do seu convívio. E nesse momento, você também vai começar a apresentar um próximo sintoma, que são os problemas. Quando você começa a ter queda de rendimento acadêmico, queda de performance no trabalho, seu sono fica péssimo, ou seja, coisas da sua vida particular começam a ser afetadas. Já trabalhei com pessoas que foram demitidas por causa disso, já vi pessoas, várias, sendo reprovadas em disciplinas da faculdade ou na escola por causa do tempo de jogo. Já vi pessoas colocarem relacionamento em risco por causa disso. Esse é o sintoma de problemas, quando o jogo se mantém na sua vida protagonizando tudo, mas o restante começa a ruir. E isso te conduz ao último sintoma, a recaída. Cara, quando você foi escalando os sintomas e chegou até os problemas, você vai sentir culpa. E essa culpa vai te levar a querer ou diminuir o tempo de jogo ou parar de jogar de vez. Só que o que vai acontecer? Muito provavelmente você vai tentar, mas não vai conseguir. Vai passar uma semana, 2, você já vai estar jogando de novo. Você acabou de ter uma recaída. Recaída é justamente isso. Quando você tenta assumir
o controle do seu comportamento de jogo, mas passa um tempo e você não consegue e volta ao padrão antigo. Se você ainda está aqui assistindo o vídeo e você se identificou com qualquer um desses sintomas, eu quero te ajudar. Eu vou deixar disponível uma ferramenta que até então estava só disponível para quem é paciente meu ou para quem é do programa Desgamifica, a planilha suprema de controle. Essa planilha, como é que ela funciona? Ela serve para você, através de algumas perguntas aqui que a gente faz, você identificar o quão viciado você está. Você vai ter uma pontuação e à medida do tempo que você for respondendo, você vai evoluindo, você vai tendo uma evolução de como é que os seus sintomas estão progredindo. Você pode ver aqui cada um dos sintomas e quanto você pontuou em cada um deles, se isso está safe ou se deu ruim, e você pode entender uma explicação aqui para cada uma das faixas de score e para cada um dos sintomas também, caso você tenha dúvidas. E por que isso aqui pode te ajudar? Porque, como eu já disse várias vezes, o problema não são os jogos em si, mas a relação que você desenvolve com eles. Através dessa planilha suprema, você consegue ter uma medida do que é que está acontecendo na sua relação com os jogos. Isso te dá uma série de insights e tem um impacto gigantesco na hora de você conseguir controlar o seu comportamento. Então, como eu disse, essa planilha estava disponível só para alunos do Gamifica ou para quem é paciente meu. E hoje você vai ter a oportunidade de adquirir ela. Tem um link na descrição aqui, é só você clicar lá e conhecer. E se você está achando aí que está na hora de dar esse passo e começar a assumir controle do seu vício, também te convido a conhecer o programa Desgamifica, vai estar aqui na descrição. Bom, é isso. Se você teve alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Eu sempre leio todos. Um abraço e até o próximo vídeo.